Sim, Jesus, depois que ele curou o escravo de um general do exército romano, ele parte para outra margem do mar da Galileia. Porque do lado de cá estava Cafarnaum, onde ele curou o filho de um general do exército romano. Então ele entra num barco e vai para outra margem, porque lá do outro lado tinha algumas províncias. Lá tinha a província de Decápolis, lá tinha a província dos fenícios, lá tinha a província de Samaria, entendeu? E várias províncias, porque territorialmente falando, o Império Romano ele se organizava através de províncias. E Jesus Cristo, em todo o seu ministério terreno, ele deu assim uma certa prioridade à Galileia, porque a Galileia é formada por pessoas pobres, entendeu? Por pessoas pobres. Então, a maior parte do ministério terreno de Cristo foi na Galileia, na província da Galileia. E ele entrou no barco para ir para outra margem, porque lá na região de Decápolis havia um processo que atormentava 10 cidades. A palavra Decápolis é uma junção de dois vocábulos gregos, deca e polis. 10, deca 10, e polis, cidade no grego. Então 10 cidades que foram fundadas por Alexandre o Grande e desenvolvidas pelos seus sucessores, né, Licímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Então o destino de Cristo era aquela região. Então ele entrou no barco, porque ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele tinha esvaziado da sua glória. Entendeu? João diz que ele esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma humana. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne. Então ele se humanizou, ele assumiu forma humana. E como homem ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava limitado pelo espaço e pelo tempo. Aí ele entra no barco e vai para a região dos Genezarenos, região de Genezaré. Quando ele chega na outra margem, lá logo na província de Decápolis, aproxima-se dele um homem. E este homem estava possesso. E a Bíblia traça o perfil comportamental de um possesso. O texto diz que este homem, ele dormia no cemitério e ele alimentava de restos mortais. E quando prendiam este homem em grilhões, ele despedaçava os grilhões. Observa-se que uma possessão demoníaca é caracterizada por uma força sobre-humana. Não é nada fácil você lidar com o possesso. E quando esse homem aproximou-se de Jesus, ele logo a legião percebeu que a sua força ali acabou, que ele estava diante daquele que manifestou para destruir as obras do inimigo. E ele prostrou-se aos pés de Cristo e disse: não nos mande para fora desta província. Irmãos, qual é qual o subentendido disso aí? O que é que subentende? É que aquelas 10 cidades, Decápolis, tinham desenvolvido uma cultura de aceitação a uma possessão demoníaca. Então havia demônios na cultura, na economia, na ciência, na arte. Entendeu? Então os demônios, eles ali já estavam à vontade ali. Então o que é uma possessão? É a invasão da personalidade de alguém por uma legião. Aí domina a pessoa perde a capacidade de raciocinar. Entendeu? Domina o seu intelecto. Para as religiões ancestrais, para o xamanismo, para o animismo, não existe uma possessão. Na concepção
dessas religiões, o que existe na realidade é uma transe, ou então uma êxtase, que é uma elevação da psique, ou é um arrebatamento de sentidos. Entendeu? Então, para eles, não existe um estado de alucinação. Entendeu? O que existe na realidade é uma fuga desta racionalidade. E é uma forma de você ver a vida como ela é. Entendeu? Mas o fato é que a Bíblia retrata, o texto aqui traz características de um possesso. E observa-se que Jesus Cristo não conversou com aquela possessão. Ele simplesmente expulsou, e foi no nome dele. Porque o único método para libertar um possesso é o nome de Jesus. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Observa-se que na contemporaneidade existe um cristianismo que é o oposto do ortodoxo. Entendeu? É uma contraposição ao cristianismo ortodoxo. E quando os líderes religiosos aproximam-se de alguém que está supostamente possesso, eles humilham a pessoa, que fica conversando com a pessoa. Não é isso? Leva tempo e mais tempo, hora e mais hora, conversando com o possesso. Não foi isso que Jesus Cristo fez. Ele só fez uma pergunta: qual o teu nome? O possesso disse: Legião, porque eram muitos demônios que oprimiam, que possuíam aquela vida. E Jesus Cristo, movido de compaixão, movido de amor, ele expulsou aquela legião, libertando o gadareno. Mas agora o que nos maravilha neste texto é que o texto diz que depois de liberto, aquele gadareno, ex-possesso, ex-possuído, ex-escravo, ele foi às 10 cidades de Decápolis anunciar que Jesus Cristo tinha te libertado.